Eu era um cara que, desde moleque, sempre gostava pra caramba de fuçar nas coisas, os brinquedos, abria brinquedo. Era uma desgraça, né? Meu pai trazia os brinquedos de fora nas viagens que ele fazia, mó feliz, e aí no dia seguinte tava desmontado. É complicado, complicado pra ele. Pô, ele ficava meio frustrado às vezes. Eu olhava assim, putz, mas era vontade, né? Até consertar um videocassete em casa, que eu consertei também. Um Panasonic, cara. Não era nem 4 cabeças ainda, era 2 cabeças, cara. Então eu me lembro dessas coisas, assim, e de começar a cada vez mais ficar curioso por tecnologia. Na época era informática, Uhum. computação, né, que a gente falava, não falava tecnologia. E eu era um rato da Santa Efigênia. Santa Efigênia ficava a uns 20 minutos, 30 minutos andando de casa. E eu ia na Santa Efigênia sempre que eu podia, cara. Todo final de semana eu tava lá. Ia trocar fita de Nintendinho, ia atrás de disquete com jogo, com programa, com software. Na época, tudo errado, tudo pirata, mas era como era, não era de outro jeito, era assim. A vida da gente era assim. Entendi. E com isso, cara, foi nascendo em mim esse hobby que virou profissão, que é a tecnologia. Mas também eu tenho uma paixão muito maior do que virou minha profissão, que é o marketing. E é engraçado que eu fiquei conhecido mais por tecnologia do que pelo marketing, que é onde eu sou formado, onde eu tive mais fluência para tudo, né? E eu sempre estudei muito, né? Mas tecnologia e marketing eles estão assim, ó, um do lado do outro para mim. E eu trabalho com marketing há mais de 20 anos, cara, na tecnologia, no mercado de tecnologia, e aprendi muito nesse tempo todo. E fui desenvolvendo ideias e juntando pessoas para criar times e situações que fossem favoráveis para as empresas conseguirem se estabelecer, né? Eu passei por várias experiências, passei pela Intel, passei por distribuidor de tecnologia, passei por agência de propaganda, até que eu fui parar na Asus. E como foi essa história pra te parar na Asus? Como foi assim? Putz, uma doideira, cara, porque no mesmo dia que eu recebi a proposta para trabalhar na Asus, eu recebi uma proposta para trabalhar na Samsung, velho. No mesmo dia. A Asus no Brasil não era nada, tinha 4 chineses, taiwaneses, não pode falar chinês. 4 taiwaneses lá, no escritório da Barra Funda, em São Paulo, só tinha isso era Asus. E eles estavam me contratando para ser gerente de marketing Brasil. Olha que cargo bonito. Ótimo. E na Samsung eu conhecia o VP de marketing, que era o Ronaldo Miranda, e eu tinha batido um fone para ele e falou: Meu, eu quero trabalhar contigo e tal. E aí ele ficou de ver alguma coisa para mim e apareceu uma vaga de analista de marketing. Cara, a vaga de gerente de marketing Brasil na Asus na época pagava a mesma coisa que o analista de marketing na Samsung. Então tu E tava aí, fazendo uma faca de dois gumes, né? no mesmo dia, os dois ligaram para mim e falaram: Ó, a gente quer você. No mesmo dia. E aí eu pedi pros dois, me dá 48 horas, aí eu dou a resposta e tal, porque apareceu outra proposta e eu tenho que decidir. Eles falaram, não, beleza. E aí eu me lembro de eu conversar com outro cara que foi uma referência na minha vida também de aprender muito, que foi o Norival Lúcio, que também foi gerente de marketing na Intel, Microsoft, foi um cara fantástico, super inteligente, hoje ele tem assessoria de marketing. E ele E eu me lembro de eu conversar com ele e ele falar, meu, tá claro, né? Eu falei, pode crer, né? Vamos lá com o Ronaldão, Samsung. Ele falou, não, velho. Asus? Aí eu falei, por quê? Ele falou, meu, Hum. até quando você vai querer ser rabo de tubarão? Às vezes é melhor ser cabeça de sardinha. Ah, então, não, Aí ele, então pra ti tu já tava meio com o pé atrás já, eu né? tava meio que, poxa, meu, eu conheci o VP de marketing da Samsung, velho. A Samsung é uma empresa gigantesca. A Asus Isso. não era ninguém. A minha entrevista para entrar na ASUS foi num sábado de manhã, num boteco de esquina, porque não tinha escritório, velho. Caraca. Tomando um pingado, tá ligado? Essa foi minha entrevista para entrar na ASUS como gerente de marketing. Pra você ter uma ideia como era tudo muito no começo. Isso foi há 14 anos atrás, velho. Você tem noção? Você é louco, mano. Maluquice, né? Então, na hora que eu decidi ir pra ASUS, não foi uma decisão fácil, porque eu tava arriscando demais. Eu tava indo numa coisa mais incerta que tinha, velho. Uhum.
A coisa mais incerta que tinha era entrar na Asus. A decisão que pouquíssimos tomariam, e eu mesmo fiquei receoso na época, mas eu topei a briga, foi de entrar numa empresa que nem a Asus. Eu via o potencial na empresa, mas você sempre fica com um pé atrás do tipo, será que eles vão apostar mesmo no Brasil? Será que eles vão fazer mesmo o que tem que fazer? O Brasil é um mercado tão difícil, tão complicado, cheio de entraves, sabe? Produção local. Outros países, a maioria dos países não é assim, é tão difícil, cara. E aí eu resolvi comprar essa briga. Falei, não, vou tentar mesmo, velho. Vou tentar mesmo. Tava casado, não tinha filho ainda, então não tinha nada a perder. É. Então eu resolvi, depois que o Norival falou isso pra mim, eu falei, mano, faz sentido. Eu vou tentar ser cabeça de sardinha. Melhor do que ser rabo de tubarão. Porque quem é rabo, você sabe, né? É. Não importa se é tubarão ou não, sempre, né? Tá Isso. correndo risco. Exatamente. E tu fez marketing aonde? Eu ouvi uma história que foi na Unip, não foi? Na Unip? Na Unip, na unidade Marquês de São Vicente, um dos primeiros cursos, acho que se não me engano foi a terceira, quarta turma que entrou ali de marketing na unidade ali Marquês de São Vicente. É bem no começo também da Unip. E eu aprendi demais, cara. Eu tive professores incríveis, cara. Incríveis. Inclusive, eu tive um professor fantástico, que é o Cláudio Bessa, que trabalhava no segmento de tecnologia. Ele trabalhava na época na Microsiga Uhum. e depois virou TOTUS, né? E eu me lembro que ele falava pra nós assim: olha, quem acha não sabe nada. Só sabe quem tem certeza. E tem que estudar muito pra ter certeza, viu? Então, desde aquela época, o cara já falava pra gente que o achismo não valia nada, velho. Você tinha que ter certeza das coisas. É, exatamente, exatamente. É complicado, porque na verdade essa era a tua dúvida, inclusive, né, entre Samsung e Asus, né? Tu tava com essa dúvida de ter a certeza de ir para onde ir. E aí, de lá para cá, veio crescendo bastante. A Asus se tornou, né, grande, gigantesca, não foi? Cara, foi uma construção gigantesca, né? Da empresa em si, do investimento deles, de acreditarem no Brasil, de quererem estar no Brasil. E também, cara, momentos que eu passei lá dentro que eu pude contribuir bastante e contribuir com o time, né? Criar um time. Quando eu entrei, não tinha time. Eu era gerente de marketing Brasil. Eu cheguei lá, gerente de quem? De ninguém. Tinha que Uhum. contratar as pessoas aos pouquinhos e não deixa contratar muito. Não é assim, só 10 pessoas pra você contratar. Não. Ó, contrata duas e vamos ver, hein? Vamos ver se você consegue contratar as duas. Porque é difícil você contratar pessoas para uma empresa que tá começando assim, que tá no escritório que é feio, que tá num lugar que não é legal, sabe? Era isso. Entendo. A Asus, no começo, como qualquer outra empresa que começa, é assim, cara. E aí você tinha que encarar isso. Encarar a falta de estrutura para um Brasil, que era um país pequeno, que não vendia nada de Asus, uma marca que era reconhecida no mercado, que era placa-mãe, mas não era reconhecida no resto. Exatamente. Ainda não tinha smartphone na época, não Não tinha tinha notebook, smartphone, nada. não tinha notebook, velho. E aí, eu me lembro que eu comecei a trabalhar com placa-mãe e placa de vídeo, e foi indo bem. A gente trouxe os netbooks pro Brasil, eram os EEPC. Não sei se você lembra dos EEPC, os netbooks. Sim, A gente até fazia uma aqueles piada pequenininhos, interna. né? Aqueles bem. Isso. Quando 9 começou praticamente polegadas, os 7 netbookzinhos, né? polegadas. Aham. Começou com de 7 polegadas, depois teve um de 9, O depois Windows um de 10 XP, né? polegadas. Aquela telinhazinha do Windows XP. Isso, no começo era com Linux. Depois a galera começou a colocar o Windows XP, a gente começou a fazer com o Windows XP também. Aham. Mas era. A gente trouxe para o Brasil, começou a fabricar no Brasil, e depois a gente trouxe os notebooks para o Brasil, que era uma outra briga, difícil pra caramba. E aí, dos netbooks e notebooks, principalmente notebooks, eu liderei tanto a parte de produto quanto a parte de marketing. E Certo. aí a gente conseguiu crescer em 2, 3 anos da última posição para a terceira posição em vendas na época no Brasil. Foi bem agressivo. E deu muito Exato. certo, né? E foi aí que eu resolvi, e as coisas começaram a mudar dentro da empresa, e eu resolvi tomar conta só da área de smartphones que não existia, cara. Uhum. Junto com o meu chefe na época, o Alexandre Vu, que é o presidente da ASUS Brasil até hoje. E aí eu falei, eu quero tomar conta de smartphone. Ele até riu. Ele falou, mas não tem nada de smartphone. Eu falei, não, mas eu quero fazer produto e marketing de smartphone. Eu continuo fazendo marketing de notebook, arranjo outra pessoa fazer produto. Eu sei que esse é o caminho mesmo, mas eu quero fazer produto, né? E o marketing, a parte de produto, gerência de produto e gerência de marketing dos smartphones.
Aí ele falou quase aquele negócio Silvio Santos. Então tá, sabe? E aí eu comecei a fazer o projeto do Zenfone no Brasil, cara.